A partir de agora, ao vivo, direto de Mirassol para a internet e pela Rádio Novo Tempo de São José do Rio Preto, a série Profecias para o Tempo do Fim. Nós saudamos todos os nossos amigos e irmãos que se encontram aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Mirassol. Também saudamos a todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Novo Tempo. E também os internautas que nos assistem pela internet através do site www.profeciasparotempodofim.com.br. É sempre uma alegria estarmos juntos. E antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, nós vamos então orar. Inclinem a fronte e oremos ao Senhor. Amado Pai Celestial, estamos aqui nessa noite para estudarmos mais um tema bíblico. Hoje vamos estudar sobre a doutrina da revelação. E vamos entender como o Senhor se revela a cada um de nós. Dá-nos humildade e sabedoria, para que possamos entender qual é a Tua vontade para a nossa vida. Toma-nos, Senhor, em Teus braços de amor, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Na palestra de hoje, nós vamos entender a doutrina da revelação. Nós vamos entender como é que Deus se revela ao ser humano. Antes do pecado, Deus conversava com o homem face a face no Jardim do Éden. Mas o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então Deus tomou uma decisão. Ele decidiu revelar-se. E hoje nós vamos entender quais são as formas que Deus escolheu para se revelar a nós, seres humanos. A igreja, quando eu digo igreja, não é a igreja adventista, é a igreja cristã. A igreja cristã, ao longo da história, enfrentou algumas crises. Mas há 3 crises principais dentro da história do cristianismo. 3 crises que, de alguma forma, em algum momento, abalaram os alicerces da igreja. A primeira crise foi em relação à cristologia, ou seja, o estudo da pessoa de Cristo. Vários grupos surgiram dentro da igreja cristã, discutindo quem era Jesus. Entre vários grupos, nós podemos citar os ebionitas, os docetistas e os arianos, que tinham ideias diferentes em relação à pessoa de Cristo, à natureza de Cristo. Os ebionitas, por exemplo, e a palavra ebionita vem do original ebionaioi, que significa pobres. Os ebionitas, eles faziam voto de pobreza e eles eram conhecidos pela estrita observância da lei de Deus. Então, os ebionitas entendiam que o Senhor Jesus não era Deus. Ele era uma pessoa comum, mas como ele decidiu ser pobre, ou fez um voto de pobreza, e foi fiel guardando os mandamentos de Deus nos mínimos detalhes, então Deus lhe adotou de uma forma especial como um filho. Então, Cristo foi, na ideia dos ebionitas, um grande profeta que foi adotado de uma forma especial como filho. Obviamente, queridos, o Senhor Jesus é Deus. Nós teremos uma palestra sobre a Santíssima Trindade. Eu estou apresentando aqui alguns grupos heréticos que surgiram dentro da história do cristianismo. Outro grupo eram os docetistas. A palavra docetista vem do grego dokel, parecer. Então, os docetistas diziam que Jesus parecia humano, mas não era. Parecia que tinha carne e osso, mas não tinha. Jesus era apenas espírito, porque para os docetistas, a carne, a matéria, é essencialmente má. E o espírito é bom. Então, como Jesus não tinha pecado, segundo os docetistas, ele não podia ter o quê? Matéria.
Mas, queridos, a Bíblia ensina que o Senhor Jesus encarnou. O Verbo se fez carne. E ao ressuscitar e conversar com os discípulos e dirigir-se especialmente a Tomé, ele disse: Tomé, pode me tocar. Olha aqui as minhas mãos. Olha aqui o meu lado. Pode me tocar. Sou eu mesmo. Então é claro, queridos, que o Senhor Jesus encarnou. Jesus é carne e osso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Um outro grupo, era o grupo dos arianos. Ário, que é o pai dessa doutrina, tinha um problema filosófico. Ário pensava o seguinte: se Jesus era realmente Deus, ele não poderia ter morrido, porque Deus não pode morrer. Na verdade, nós também vamos estudar em uma outra palestra que o Senhor Jesus, ele sofreu os horrores da segunda morte. Pastor, que negócio é esse de segunda morte? Nós vamos estudar numa aula posterior. Mas entendam, esses três grupos surgiram dentro do cristianismo, dentro da igreja cristã, pregando coisas erradas a respeito da pessoa de Cristo. Esses três grupos, então, geraram uma crise dentro do cristianismo, em relação à natureza da pessoa de Cristo. Uma outra crise foi em relação à soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. E surgiu então a seguinte questão, o debate que permanece até os dias de hoje: como é que o homem é salvo? Pela fé ou pelas obras? E apareceu então um grupo afirmando que o homem é salvo pelas obras, outro dizendo que não, que o homem é salvo pela fé. Aí um terceiro grupo: não, o homem é salvo pela fé e pelas obras. É um outro tema que nós também vamos estudar numa próxima aula. Mas na verdade, queridos, o homem é salvo pela graça, através da fé. Então foi uma outra crise dentro da escola do cristianismo. Essa discussão, como o homem é salvo. Uma terceira crise, que chega até os nossos dias. Na minha opinião, a maior crise, em relação à doutrina da revelação. É a Bíblia a palavra de Deus ou não? É a Bíblia a única regra de fé e prática ou não? Tem a Bíblia caráter normativo? É uma questão que nós vamos procurar responder na palestra desse momento. Algumas pessoas acham que a Bíblia simplesmente é um relato de encontros que os homens tiveram com Deus no passado. E que serve como auxílio, ou como inspiração, para que nós tenhamos também o mesmo encontro. Para alguns cristãos, pasmem, a Bíblia não tem caráter normativo. E cada um tem que ter sua própria experiência com Deus. Vejam bem, a principal doutrina, queridos, do cristianismo é a doutrina da revelação. A principal doutrina é a doutrina da revelação. Por quê? Ela tem um caráter central. Para eu, por exemplo, provar que o Senhor Jesus é Deus, eu preciso o quê? Recorrer às Sagradas Escrituras. Para eu ensinar sobre a volta de Cristo, eu preciso o quê? Estudar a Bíblia. Para eu entender o estado do homem na morte, eu preciso conhecer os textos bíblicos que falam sobre esse assunto. Então a Bíblia tem que ser a única regra de fé e prática. Agora, a luta do inimigo, inimigo de Deus e nosso inimigo, é desacreditar a Bíblia. Porque se as pessoas, em algum momento, duvidarem que a Bíblia é a palavra de Deus, então todas as outras doutrinas cristãs vão por água abaixo. Estão entendendo o raciocínio? A principal doutrina é a doutrina da revelação. É uma questão de prioridade lógica. Antes de crer em qualquer doutrina cristã, eu preciso crer que a Bíblia é a palavra de Deus. A doutrina da revelação. Há hoje uma crise de autoridade no meio cristão. De que fonte a teologia adquire as informações das quais ela formula seus conceitos? Uma igreja, como é que ela formula suas doutrinas? Através do sonho que o pastor teve?
Ou aquilo que a irmã da igreja pensa? Ou aquilo que o bispo diz, o pastor falou? Como é que eu posso saber se a doutrina daquela igreja é uma doutrina verdadeira ou não? Como é que eu posso saber se é da parte de Deus ou não? Eu preciso testar, eu preciso conferir. É uma questão óbvia. Se eu quero estudar sobre matemática, eu vou procurar livros que falam sobre matemática. Se eu quero aprender biologia, vou procurar livros que falam sobre biologia. Se eu quero aprender história do Brasil, vou procurar livros que tratam sobre a história do país. Agora, se eu quero aprender a respeito de doutrina cristã, eu preciso estudar a Bíblia. E através da Bíblia, eu vou testar, por exemplo, se as doutrinas que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina são verdadeiras ou não. Como é que eu sei se a doutrina daquela igreja A, B ou C é verdadeira ou não? Preciso testar. Onde testar as teorias? Na Bíblia. Onde encontrar o critério para autenticar o conteúdo da teologia? Vou falar um pouquinho sobre a revelação proposicional e a teologia do encontro. Não se preocupe com os termos. Parecem complicados, mas eu vou explicar agora. O que é a revelação proposicional? Explico. O cristianismo afirmou tradicionalmente que Deus, na revelação, comunicou ao profeta informações. Então, tradicionalmente, o cristianismo ensinou, que o Senhor Deus, ao se revelar, comunicou informações para o profeta. Conteúdo. Pastor, mas isso me parece óbvio. É óbvio para você e para mim, mas para muitas pessoas não. Há uma outra teologia, chamada teologia do encontro. E essa teologia do encontro está na moda, especialmente nas novas igrejas cristãs. É uma teologia que está permeando o mundo cristão hoje. Embora as pessoas, a maioria delas, nem saibam do que se trata a teologia do encontro, nem sabem o que é teologia do encontro, na prática elas vivem assim. Como pensam essas pessoas? Que a revelação é subjetiva. A revelação ocorre, então, no encontro, onde não há comunicação de informações. Deus não revela doutrinas. A Bíblia é, então, apenas um relato de encontros ou experiências que os profetas tiveram com Deus. A Bíblia, então, é apenas uma coleção de testemunhos de fé. Portanto, não tem caráter normativo. Preste bem atenção. Os adventistas do sétimo dia e os cristãos tradicionais, nós entendemos que quando Deus se revela, Ele apresenta informações. Ele comunica informações. Há conteúdo na revelação divina. Na teologia do encontro, e nós não concordamos com a teologia do encontro, a teologia do encontro ensina que quando Deus se revela, Ele não se comunica. Ele simplesmente aparece. Aí o profeta tem um encontro sobrenatural, meio esotérico assim, e depois profundamente emocionado, ele vai contar qual foi a sua experiência ao se encontrar com Deus. Vejam como é que isso funciona na prática. Você, por exemplo, vai dar estudos bíblicos. Você vai apresentar o assim diz o Senhor. Você abre, por exemplo, a Bíblia e mostra centenas de versículos bíblicos que falam, por exemplo, sobre a lei de Deus. Só que a pessoa para quem você está ministrando estudos bíblicos, essa pessoa, ela raciocina de acordo com a teologia do encontro. Aí ela diz o seguinte, mas espera um pouco, essa foi a experiência que Moisés teve. Eu vou contar qual foi a minha experiência. Não, essa foi a experiência de Davi, de Paulo, de Pedro. Eu vou contar qual foi a minha experiência. E vocês que frequentam outras denominações cristãs, devem ter percebido que em muitas igrejas hoje, o mais importante é o testemunho do irmão,
do que o testemunho da palavra de Deus. É mais importante hoje, para algumas igrejas, o testemunho que a pessoa conta, do que o assim diz o Senhor. A experiência pessoal passou a ser mais valorizada do que a palavra de Deus. Não pode ser assim. Como é que eu vou saber se a experiência que o irmão está contando está de acordo com a Bíblia? Como é que eu vou saber se o sonho que o irmão disse que teve foi da parte de Deus ou não? Como é que eu vou saber se o discurso proferido na igreja é de Deus ou não? Eu preciso ter uma base. E a base é a palavra de Deus, é a Bíblia. Há um princípio da reforma protestante, princípio esse esquecido por muitos evangélicos, é verdade. É o princípio da sola escritura, ou só a Bíblia. Somente a Bíblia tem caráter normativo. Só a Bíblia é a regra de fé e prática para o cristão. Então, qualquer doutrina tem que estar baseada na Bíblia. Se eu não puder provar pela Bíblia o que eu estou dizendo, obviamente, o que eu digo não tem valor, pelo menos em termos espirituais, em termos cristãos. Há na Bíblia uma aparente contradição. Eu vou ler 4 versículos bíblicos. Jó 11, versículo 7, Isaías 55, os versículos 8 e 9, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 2, o versículo 11, e Romanos 11, o versículo 33. Vejam só. Jó 11, o versículo 7. Porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Essa é uma pergunta. Qual é a resposta para essa pergunta, queridos? Alcançarás os caminhos de Deus? Sim ou não? É claro que não. Nós vamos chegar à perfeição de Deus? Não. A resposta para essa questão é não. O Senhor Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, os versículos 8 e 9. Então a Bíblia afirma que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e que os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos. Então a Bíblia apresenta versículos que dizem que Deus não pode ser o quê? Conhecido. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 2, o versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então vejam, nós acabamos de ler 4 textos bíblicos que dizem claramente, explicitamente, que Deus não pode ser conhecido. Deus é insondável. Deus é incognoscível. Ou seja, ele não pode ser conhecido. Mas notem, eu disse que há na Bíblia uma aparente contradição. Por quê? Vou ler agora 2 versículos bíblicos que dizem justamente o contrário. Vejam só. Oséias 6, o versículo 3, e João 17, o versículo 3. Oséias 6, 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E João 17, 3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Espera um pouco, irmãos. Eu li 4 textos bíblicos, e há outros, que dizem que Deus não pode ser conhecido. Agora eu leio 2 versículos bíblicos que dizem justamente o contrário. Que Deus pode ser conhecido. Mais do que isso, a Bíblia afirma que a vida eterna depende de conhecermos ou não a Deus.
A vida eterna é esta: que conheçamos a Ti, só a Ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Agora notem, eu disse que há uma aparente contradição. Uma aparente contradição. A Bíblia não se contradiz. E na aula de ontem, nossa primeira aula, nós, quando apresentamos aqui 5 princípios para estudarmos a Bíblia, nós ensinamos que o melhor intérprete da Bíblia, qual é mesmo, queridos? É a própria Bíblia. Quem explica melhor a Bíblia é a própria Bíblia. Então vamos deixar que a Bíblia resolva essa aparente contradição. Esse paradoxo, essa aparente contradição é resolvido pela revelação. João 1, o versículo 14 e João 1, o versículo 18. Então, o primeiro capítulo do Evangelho segundo João, os versículos 14 e 18. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do Pai, do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então entenda uma coisa, amados amigos e irmãos. Deus não pode ser conhecido. Ele se revela. Entenderam? Deus, ele não pode ser conhecido. Mas ele decidiu se auto-revelar. A palavra teologia, que significa o estudo de Deus, a própria palavra teologia traz em si mesma um erro teológico. Porque não existe teologia, não existe estudo de Deus. O que existe, queridos, é estudo da revelação de Deus. Esse Deus, que não pode ser conhecido, porque os seus pensamentos são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Os seus caminhos muito mais altos do que os nossos caminhos. Esse Deus, que não pode ser conhecido, por amor, ele decidiu se revelar. A palavra revelar vem do latim revelo, tirar o véu ou mover o véu. O que significa isso? É como se Deus estivesse atrás de uma pesada cortina. Então imaginem, Deus atrás de uma grande e pesada cortina. E o homem não tinha acesso a Deus. Então Deus se revelou. Ele abriu as cortinas. Ele abriu o véu. Revelação. Tirar o véu. Abrir as cortinas. E Deus se revelou, queridos, de algumas formas. Martim Lutero disse que o homem usa máscaras para se esconder. E Deus, por outro lado, usou máscaras para se revelar. Para se fazer o quê? Conhecer. Há duas revelações, queridos. A revelação geral e a revelação especial. Na revelação geral, Deus se apresentou de duas formas diferentes. Através da natureza e através da razão ou consciência humana. Você pode ler o Salmo 19, os versículos 1 a 6. Vou ler aqui apenas o versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então vejam, Deus se revelou através da natureza. Embora vivamos hoje num mundo corrompido pelo pecado, e o homem destruiu grande parte da natureza criada por Deus, mesmo no mundo corrompido pelo pecado, destruído pelas mãos do homem, nós podemos ainda, ao olhar para a natureza, divisar as mãos de um Deus criador. Nós podemos, ao olhar para os astros, para as flores, para os animais, para os peixes, ao olharmos para o próprio homem, que é a obra-prima da criação de Deus, ao olharmos para as obras das mãos de Deus, ao olharmos para a natureza, nós podemos entender que há um ser inteligente, que é o autor de todas essas coisas. Então Deus se revelou e se revela através da natureza.
Deus também se revela através da consciência humana, através da razão humana. Romanos 2, o versículo 15. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Vejam bem, queridos, não é preciso ser cristão, não é preciso ler a Bíblia para saber que matar é errado, para saber que roubar é errado, para saber que mentir é errado. Por quê? Deus se revela através da nossa consciência, da nossa razão. Então há a revelação geral, através da natureza e da razão humana. Agora, Deus também escolheu revelar-se de uma forma especial. Por quê? Ao olharmos para a natureza, por exemplo, nós podemos entender que Jesus morreu em nosso lugar na cruz do Calvário? Não. Ao olharmos para a natureza, nós podemos entender que o Senhor Jesus vai voltar a esse planeta? Não. Então, além da revelação geral, Deus escolheu revelar-se também de uma forma especial. Então, há a revelação especial, que é subdividida também em duas. Primeiro, Deus se revelou através da Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, e é a única regra de fé e prática para os cristãos. A Bíblia tem caráter normativo. Para eu saber se aquilo que o pastor Mota está pregando é verdade ou mentira, eu preciso confirmar na Bíblia. Para eu saber se a doutrina que a igreja A ou B ensina é verdadeira ou não, preciso testar no assim diz o Senhor. E a maior revelação é a própria revelação de Cristo Jesus. Eu vou ler o Salmo 19. Os versículos 7 a 13 falam sobre a palavra de Deus. Vou ler apenas um texto aqui. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então Deus se revelou através da sua palavra, dos seus mandamentos, da sua lei. Mas a maior revelação é a revelação do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam o texto. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1, os versículos 1 e 2. Então vejam. Há a revelação geral através da natureza e da consciência humana. Mas essa revelação não era suficiente. Então Deus nos deu a revelação através da sua palavra. E a maior revelação. O Verbo se fez carne. O Senhor Jesus veio a esse mundo para mostrar o caráter, a natureza do Pai, o caráter de Deus. Vamos conversar um pouquinho sobre a revelação bíblica. Vejam bem. A palavra profeta, traduzida para o português, do hebraico nabi, que significa anunciador ou declarador. Outros termos, como Roé e Rosé, também são utilizados na Bíblia. E significam aquele que vê. Então, profeta é aquele que vê. E depois anuncia aquilo que viu. Em grego, a palavra é profetês, que significa falar por, ou falar no lugar de. Então, a palavra profeta, no Novo Testamento, vem do grego profetês, que significa falar no lugar de, ou aquele que fala no lugar de alguém. Então, o profeta, queridos, é aquele que fala no lugar de quem? De Deus. Deus fala através do profeta. Eu disse que a teologia do encontro ensina que quando Deus se apresenta, não comunica informações. Nós vamos ver que isso é mentira. Que na verdade a revelação é proposicional. Deus revela informações, revela conteúdo. Vejam alguns textos.
No Antigo Testamento, nós encontramos 130 vezes a seguinte frase: e veio a mim a palavra do Senhor. 130 vezes no Antigo Testamento, nós encontramos a frase: e veio a mim a palavra do Senhor. Pergunto, amados irmãos, quando Deus se revelava para o profeta, ele se comunicava com o profeta ou não? Sim ou não? É claro que sim. 130 vezes encontramos a frase: veio a mim a palavra do Senhor. Então o profeta, ele ouviu aquilo que Deus estava o quê? Falando. E nós encontramos 359 vezes no Antigo Testamento a frase: assim diz o Senhor. 359 vezes a frase: assim diz o Senhor. Então vejam, entendam o que nós estamos tentando explicar esta noite. Eu disse, e já repeti algumas vezes, para eu saber se aquilo que a igreja ensina é verdade ou não, eu preciso conferir na Bíblia. Então, há algumas igrejas cristãs hoje que ensinam que Deus, quando falava com o profeta, não revelava informações. Simplesmente aparecia, o profeta tinha um encontro meio sobrenatural, esotérico ali, e saía então contando aquilo que ele achava que tinha visto ou ouvido. Isso não é verdade. Centenas de versículos bíblicos mostram claramente que Deus, quando tinha o tal encontro com o profeta, ele conversava com o profeta, ele se revelava ao profeta. Vou mostrar alguns textos bíblicos agora. 1 Samuel 3, 21, 2 Samuel 7, versículo 4, e Jeremias 1, e os versículos 1 e 2. 1 Samuel 3, 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Havia comunicação ou não, irmãos? É claro que sim. 2 Samuel 7, versículo 4. Porém sucedeu naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo... Deus se comunicava com o profeta ou não, queridos? É claro que sim. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor. O texto não está sublinhado na Bíblia, eu sublinhei para chamar a atenção. Então, queridos, a Jeremias veio a palavra do Senhor. E há outras dezenas ou centenas de versículos bíblicos que mostram que quando Deus se revelava para o profeta, ele aparecia em sonhos, em visões, muitas vezes conversava com o profeta e comunicava o quê? Informações. Anotem os textos. Daniel 2, os versículos 20 a 22. Nós vamos estudar numa próxima aula Daniel capítulo 2, versículo por versículo. Nabucodonosor teve um sonho e Daniel teve o mesmo sonho. Nesse sonho dado pelo Senhor Deus a Nabucodonosor e a Daniel, Deus mostrou claramente todo o futuro desse planeta. Esboçou toda a história desse planeta. Então está claro em Daniel capítulo 2 que Deus comunicou informações a Nabucodonosor e também a Daniel. Deuteronômio 29 e 29. Ali diz que as coisas encobertas ou escondidas pertencem a Deus. Então, esse texto prova o que eu disse há pouco. Deus, ele não pode ser conhecido, mas ele se revela. Então, o texto diz: as coisas encobertas, as coisas escondidas, as coisas ocultas pertencem a Deus. Mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, na revelação, Deus informou o quê? Conteúdo. Informou o que é necessário entendermos para a nossa salvação. Amós 3, versículo 7. Deus não fará coisa alguma
sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3, o versículo 7. E Gálatas 1, os versículos 11 a 12, o apóstolo Paulo diz que o evangelho que ele anunciava, o evangelho que ele pregava, não lhe foi comunicado pelos homens, mas sim pelo próprio Deus. Então aquilo que o apóstolo Paulo pregava, lhe foi conferido, ou lhe foi informado, não pelos homens, mas pelo próprio Deus. Pastor, essa palestra era completamente desnecessária. Porque todos nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E é a única regra de fé e prática, queridos. Eu sei que você pensa assim. E você está certo a pensar assim. Mas entendam que há uma infinidade de pessoas que hoje frequentam as igrejas cristãs, que acham que a Bíblia não tem caráter normativo. Usam a Bíblia apenas para lerem as histórias de homens que tiveram encontros com Deus no passado e, tomando como base esses encontros, procurar ter o mesmo encontro. Ah, pastor, a minha experiência com Deus é essa. Olha, é bonita uma experiência com Deus. Mas eu tenho que saber se essa experiência está de acordo com a palavra de Deus. É muito comum no mundo cristão hoje o seguinte diálogo entre dois crentes, entre dois evangélicos, entre dois cristãos. Qual a igreja que você está congregando hoje? Não, eu estou indo naquela outra igreja agora, porque o pastor é mais legal. Não, eu vou naquela outra que é mais perto de casa. Não, eu estou agora frequentando aquela outra igreja, porque eu acho que tem mais a ver comigo. Já ouviram frases como essa? Não, olha, eu estou indo para aquela igreja agora, porque eu acho que, sabe, tem mais a ver comigo. Bate mais com as minhas ideias. Não, eu gosto mais daquela igreja, queridos. É lógico, você precisa gostar da igreja, do pastor, né? Tem que se sentir bem no ambiente. Mas, como é que eu vou saber se aquela igreja que eu acho muito legal, ou o pastor que eu acho muito legal, muito simpático, como é que eu vou saber se aquilo que a igreja ensina, ou aquilo que o pastor está pregando é verdade ou mentira? Eu não devo procurar uma igreja de acordo com aquilo que eu penso. Eu devo, na verdade, queridos, estudar o assim diz o Senhor. E depois eu vou procurar uma denominação que pregue de acordo com a palavra de Deus. Há a seguinte ideia no mundo por aí. Há uma grande igreja que ensina que a autoridade da igreja está acima da autoridade da Bíblia. Eu não creio assim. Eu creio que o que dá autoridade para o pastor e para a igreja é a Bíblia. Mas há igrejas que colocam a autoridade da igreja acima da autoridade da Bíblia. Chegando ao ponto até de adulterar os mandamentos bíblicos. E é um tema que nós vamos estudar aqui. O Senhor Deus previu que haveria uma grande apostasia em relação à sua palavra. Que muitas pessoas se desviariam do assim diz o Senhor. Então, como entendem os adventistas do sétimo dia? A Bíblia é a única regra de fé e prática. E a autoridade da igreja está submissa à autoridade da Bíblia. João 5,39 é o último texto da aula de hoje. Neste versículo bíblico, o Senhor Jesus não está mandando ler a Bíblia. O verbo não está no imperativo, examinai as Escrituras. Se você ler depois o contexto do capítulo 5, você vai entender que havia uma discussão ali entre os judeus e Jesus. E a uma certa altura o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava criticando os seus opositores. Dizer: olha, vocês estudam tanto a Bíblia e não descobriram ainda que é a meu respeito que ela fala. Vocês estudam a Bíblia procurando encontrar nela o que é a vida eterna.
Mas entenda uma coisa, é a meu respeito que ela fala. Então, no contexto original, há aqui uma advertência, uma crítica do Senhor Jesus aos seus opositores. Mas como é que nós podemos entender para nós o texto aqui hoje? Ora, os judeus estudavam as Sagradas Escrituras procurando encontrar a vida eterna. Estavam certos nisso. Só erraram quando não enxergaram que Jesus é a própria vida eterna. Não entenderam que Jesus é o Messias. Agora, nós cristãos, ao estudarmos a palavra de Deus, quando estudamos a Bíblia, o fazemos para encontrar o que? A vida eterna. Porque a Bíblia testifica da salvação em Cristo Jesus. Apenas por curiosidade, nós vamos voltar a esse tema. Ah, pastor, mas tem tantas coisas no futuro. É verdade. Por isso que você não deveria perder nenhuma aula. Nós vamos, numa aula futura, estudar um pouco sobre a nova aliança. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, que diferença há entre o Antigo e o Novo Testamento? Se a lei foi abolida ou não. Mas é interessante que o texto de João 5,39 é citado em todas as igrejas evangélicas. Sim ou não? Sim. Examinais as Escrituras. Só que quando Jesus disse isso, que porção da Bíblia existia? Só o Antigo Testamento. Não existia o Novo Testamento ainda. Então seria uma incoerência um pastor evangélico citar o texto de João 5,39, incentivando os irmãos a estudarem a Bíblia, e ao mesmo tempo dizer que o Antigo Testamento foi abolido. Porque João 5,39, no contexto original, referia-se ao quê? Ao Antigo Testamento, porque o Novo não existia. É lógico que hoje eu entendo que eu devo estudar a Bíblia como um todo, o Antigo e o Novo Testamento. Mas é claro que o Antigo permanece em vigor. Mas nós vamos estudar isso numa próxima aula. Qual foi o objetivo da aula de hoje? Mostrar que a Bíblia é a revelação de Deus. Que Deus, ao se revelar para o profeta, e a palavra revelação significa o quê? Tirar o véu, mover o véu. A revelação é sempre teocêntrica. O centro é Deus. Deus se revela ao profeta. Depois, Deus inspira o profeta. A palavra inspiração significa o Espírito em. Então Deus revela a sua vontade, comunicou informações, conteúdo, princípios, leis, mandamentos, profecias. Revelou sua vontade aos profetas. E depois inspirou os profetas, capacitando os profetas a transmitir de forma confiável aquilo que lhe foi revelado. Então Deus está por trás do processo. Ele revela, depois capacita o profeta a escrever e falar de acordo com aquilo que foi revelado. E Deus ilumina todos os crentes. Todos nós precisamos de iluminação para entendermos o quê? A revelação de Deus. Deus revelou-se aos profetas, inspirou os profetas a escrever de forma confiável, e agora ele ilumina todo crente, através da pessoa do Espírito Santo. Todo crente que pede discernimento espiritual é iluminado por Deus, para entender aquilo que foi revelado. Você não precisa do pastor Mota, nem de bispo, nem de padre, nem de nenhum outro pastor. Você só precisa da Bíblia e da pessoa do Espírito Santo, que sempre está ao seu lado. Você ora, Senhor Deus, através da pessoa do Espírito Santo, ilumine a minha mente, me dê sabedoria, discernimento, inteligência, para entender o que já foi revelado. Aí você estuda a Bíblia, e Deus vai deixar bem claro para você aquilo que Ele quer para a sua vida. Vai deixar bem claro para você os passos necessários para receber das mãos de Jesus a coroa da vida eterna. Eu dirigia uma semana de oração num colégio adventista, lá na Vila Alpina. E nessa semana de oração,
que era dirigida para alunos na época da 5ª ou 8ª série, agora mudou um pouco, né? Agora é do primeiro, né? Agora mudou um pouco a nomenclatura, né? É do 1º ao 9º ano. Então seriam alunos na época do 6º ao 9º ano. Antigamente da 5ª ou 8ª série. Alunos, portanto, de 11, 12, 13, 14, 15 anos. Fiz então uma programação de segunda até sexta-feira. Todos os dias, quando começava a ler a programação, na capela do colégio, assentava-se na primeira fileira um menino, que aparentava 7 ou 8 anos de idade. Não tinha, portanto, idade para estar ali. Como eu disse, era uma semana para alunos de 11, 12, 13 anos. Ele aparentava 7 ou 8. Eu não sou médico, mas ao olhar para a criança, era visível que era uma criança enferma, era uma criança doente. Um menino moreno, mas amarelado pela doença. E o ventre muito inchado, o ventre enorme, o ventre enorme. Não era preciso ser médico para notar que era uma criança doente. Então, por curiosidade, eu perguntei para uma das professoras: professora, esse menino não tem idade para estar aqui, tem? Ele não estava contra, estava apenas curioso. A professora me disse: não, pastor, ele tem apenas 7 anos. Ele é da 1ª série. Aí eu disse: ele está enfermo? Está, pastor. Ele tem cirrose hepática. Eu não sou médico, mas eu entendo que cirrose hepática é uma doença que você pode desenvolver com o uso contínuo do álcool, de outras drogas. O fato é, obviamente, que o menino não era alcoólatra, mas ele nasceu, não é, com essa doença, não é, e acabou desenvolvendo a doença. Não sei, eu não sou médico. O fato é que o menino estava internado por causa da cirrose hepática. E segundo a professora, ele estava então aguardando um doador para, né, passar por um transplante. E a professora me disse ainda: pastor, ele está internado, mas ele soube da semana de oração, conversou com os pais conversaram com os médicos, então ele sai do hospital, vem aqui para a escola, assiste a palestra e volta para o hospital. Uma criança muito simpática, muito extrovertida, muito feliz. E eu não conseguia entender como é que uma criança tão enferma podia estar tão feliz. Durante a semana, eu conversei com a mãe do menino. E perguntei: olha, o seu filho está consciente, está ciente da situação? Porque eu pensei, ele não pode saber o que está acontecendo, porque não pode estar tão feliz assim. A mãe me disse: pastor, já conversamos com ele, os médicos já conversaram com ele, ele sabe que se não passar por um transplante nos próximos dias, ou nas próximas semanas no máximo, ele vai morrer. O pastor já conversou com ele, ele está bem consciente, pastor. Aí eu pedi permissão para a mamãe, e na sexta-feira, quando terminamos a programação, eu me despedi dos alunos e conversei um pouquinho com aquele menino. Me despedi de todos os alunos, eles saíram da capela, aí eu me assentei no primeiro banco, na primeira fileira, com aquele menino. Enrolei um pouquinho, falei sobre futebol e outras coisas, sabe? Rodeei um pouquinho, enrolei, até chegar no ponto que eu queria. A uma certa altura, eu olhei para o menino e disse: filho, você sabe que está doente? Eu sei, pastor, eu vou morrer. Mas com um sorriso bem largo. Aí eu tentei me colocar no lugar do menino. Tem um negócio por aí chamado empatia, que significa sentir com, ou sentir no lugar da outra pessoa. Esse negócio de empatia só funciona na teoria. É impossível você saber o que a outra pessoa está enfrentando, está sentindo. Sabe essa frase? Aí eu sei o que você está passando, não sabe nada. Eu sei o que você está sentindo, não sabe nada. Mas como cristãos, nós tentamos, né, exercitar essa empatia. Tentamos nos colocar no lugar da outra pessoa. Eu tentei fazer isso. Já foi alguns anos atrás. Eu era mais jovem, obviamente. Mas eu pensei o seguinte: olha, se eu soubesse que estava com uma doença terrível como essa, se eu soubesse que ia provavelmente morrer em pouco tempo, eu com certeza ia brigar com Deus. Por que comigo, Senhor?
Não é o que fazemos sempre? Por que comigo, Senhor? Tem tanta gente pior do que eu por aí. Por que comigo? Provavelmente iria brigar com Deus e talvez estivesse com medo. Provavelmente com muito medo. O menininho não, 7 anos tranquilo. Olhei para ele e disse, mas filho, você não tem medo de morrer? Não está preocupado com a morte? Ele sorriu e disse, pastor, Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. E eu aceitei a Jesus como meu Salvador e Senhor. Eu estou tranquilo, pastor. Eu posso morrer. Eu estou salvo mesmo. Em outras palavras, aquele menino disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu posso morrer, eu estou salvo mesmo. Quantos de nós que estamos aqui essa noite? Quantas pessoas que nos ouvem pela Rádio Novo Tempo nesse momento? Quantos que nos assistem pela internet? Quantos que vão assistir depois o DVD que vai ser produzido com esses sermões? Quantos de vocês, quantos de nós que aqui estamos, passamos a noite em claro, rolando de um lado para o outro? Parece que o travesseiro é um travesseiro de pedras, não é? Rolamos de um lado para o outro, fruto dos problemas, das dificuldades, frutos do pecado, fruto do nosso passado que tentamos esquecer e não conseguimos. Quantos de nós sofremos de insônia, estresse, depressão? Esse menininho aos 7 anos estava tranquilo, em paz. Eu posso morrer, eu estou salvo mesmo. Queridos, é a fé da pessoa que abraçou a Jesus como Salvador e Senhor. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu contei essa mesma história algumas vezes. Contei essa história, esse testemunho, em setembro de 2008. Numa programação que nós transmitimos ao vivo, lá de um grande auditório em Bauru. E o menino, que hoje é um homem, é um adulto, assistiu a programação e passou um e-mail para nós. E ele relatou que ele passou pela cirurgia. Ele passou pelo transplante. E Deus operou mais um milagre na vida dele. Além de salvo para a vida eterna, ele tem hoje uma vida melhor. Porque cristianismo é uma vida melhor hoje, mas acima de tudo, a vida eterna. A Bíblia, queridos, é a revelação de Deus para cada um de nós. E ao estudarmos a Bíblia, além de uma vida melhor hoje, nós vamos encontrar o caminho que leva em direção à vida eterna. Eu vou orar agora, para que você e eu sintamos essa mesma paz. A mesma paz que aquele menininho sentia. A paz de ter abraçado a Jesus como Salvador e Senhor. E ter a certeza absoluta que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você quer orar comigo? Quer sentir essa paz? Quer aceitar a palavra de Deus como uma revelação de Deus para nós? E quer, ao estudar a Bíblia, ter um encontro pessoal com Cristo? Quer abraçar a Jesus como Salvador e Senhor? Se essa é a sua vontade, se esse é o seu desejo, coloque-se em pé nesse momento e nós vamos orar. Vocês que nos ouvem pela Novo Tempo, e os que nos assistem, se quiserem tomar a mesma decisão, que o façam agora. A decisão de aceitar a Bíblia como a única regra de fé e prática e abraçar a Jesus como Salvador e Senhor. Vamos orar. Eterno Pai Celestial, na aula de hoje, nós entendemos que Deus se revela através da natureza, através da consciência humana. Mas o Senhor Deus se revela de uma forma muito especial, através das Sagradas Escrituras e através da pessoa de Cristo Jesus. Nós tomamos a decisão nesse momento de estudarmos as Sagradas Escrituras, de aceitarmos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, o nosso único guia em relação a coisas espirituais, para que possamos entender qual é a vontade do Senhor para cada um de nós. Também, nesse momento, abraçamos a Jesus como Salvador e Senhor, porque queremos ter paz, tranquilidade, queremos colocar a cabeça no travesseiro e logo pegar no sono, na certeza absoluta de que o viver é Cristo, e que qualquer coisa que nós
possamos enfrentar no futuro. Qualquer coisa, por mais terrível que seja, até a morte, será lucro, porque nós já temos a vida eterna, porque abraçamos a Jesus como Salvador e Senhor. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Abençoe a cada um de nós. Abençoe a cada lar aqui representado. Toma-nos em teus braços de amor. Não nos soltes nunca. Sem ti nós nada somos. Sem ti nós não podemos viver. Nós oramos no nome sagrado do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã nesse mesmo horário. Este programa foi transmitido ao vivo, direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Mirassol. Voltamos agora com a nossa programação normal.